Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E sabia que às vezes Deus ele nos dá direcionamentos e a gente fica se perguntando: será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus que está falando comigo? Eu fico pensando quando o povo de Israel eles se depararam diante das muralhas de Jericó. E Deus fala para Josué assim: Josué, é o seguinte, vocês vão dar uma volta nas muralhas. Durante 6 dias vocês vão fazer isso. E no 7º vocês vão dar 7 voltas. 7 voltas vocês vão dar. E como a gente conhece a história, a gente sabe que as muralhas de Jericó vieram a cair, vieram ao chão. Agora, o que foi que fez com que aquelas muralhas caíssem ao chão? Foi o grito, foi o júbilo, foi as trombetas que eles tocaram após as 7 voltas no 7º dia? Não. Foi a obediência. E a obediência, ela tem o poder de fazer com que nós venhamos viver os sonhos de Deus, as vontades de Deus. Porém, a desobediência, ela faz com que a gente viva os pesadelos do diabo. A desobediência pode fazer com que os pesadelos do diabo se tornem realidade nas nossas vidas. Agora, a pergunta que fica para nós é: o que a gente quer viver? O que a gente quer viver? A gente quer viver os sonhos de Deus? Ou a gente quer viver os pesadelos? Desde o início a gente vê na palavra de Deus que Deus falando com Adão, Deus falando com Eva, que eles poderiam comer de tudo no jardim. Vocês podem fazer de tudo aqui nesse lugar. A única coisa que vocês não podem fazer é o quê? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto eu não quero que vocês provem, eu não quero que vocês comam. O que Deus ele estava querendo ensinar naquele momento? Um princípio. O principal princípio das nossas vidas. Algo que a gente precisa pôr em prática, que é o quê? O princípio da obediência. O princípio da submissão. O princípio da autoridade de Deus. Deus estava querendo mostrar para eles que existia alguém que estava acima deles. Mas o que foi que aconteceu? Por causa da desobediência de Adão e Eva, eles perderam o quê? O paraíso. Por causa da desobediência, eles foram tirados do paraíso. Então, o que a gente tira com isso? A gente tira que a gente precisa ter cuidado. Porque enquanto Deus ele tem um paraíso para nós, Deus ele tem tudo de bom para nós, um único fruto pode nos privar daquilo. Um único fruto. E eu falei isso para uma pessoa essa semana, eu falei: olha, o diabo ele oferece pouca coisa, falando para você que aquilo é muito. Enquanto Deus ele tem uma abundância para nós. Deus ele tem muito mais para as nossas vidas. Adão e Eva, eles não entenderam esse princípio, o princípio da obediência. E Deus quer que a gente entenda esse princípio. Deus não quer que a gente perca assim como eles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre obediência. E pensa numa pessoa que foi obediente, foi Caleb. Caleb foi obediente. Caleb foi alguém que soube fazer aquilo que Deus queria que fizesse, aquilo que Deus mandou fazer. Deus ele fala através de Moisés: vocês vão subir lá, você, Caleb, e mais 11 espias vão subir lá e vocês vão avistar a terra que o Senhor disse que ia dar para você. E o que ele fez? Ele foi até lá. Ele avistou a terra prometida. E ele viu tudo, ele viu os gigantes que tinham naquela terra.
ele viu que a terra era frutífera, ele viu tudo, e ele até levou um fruto de volta para Moisés. E a gente vê na história que quando ele volta para dar o relatório para Moisés, ele volta com tudo, dando um relatório: não, a gente vai vencer, a gente vai tomar posse daquela terra, enquanto outros 10 espias estavam falando: ó, não vai dar não, não vai dar não, porque aquele povo é muito forte, tem gigante lá. E eles começaram a espalhar entre o povo, falando: ó, aquela terra nem é tão boa, aquela terra nem dá tanto fruto assim. A terra lá não dá fruto nem para os moradores de lá mesmo. A terra não é tudo isso. Mas Caleb, o tempo todo, ele estava com seu coração disposto a obedecer aquilo que Deus havia falado. Ele estava falando: Deus mandou a gente espiar a terra, então a gente vai espiar. A gente vai contemplar aquilo que Deus já nos deu, aquilo que já é nosso. Ele já tomou posse no seu coração daquilo que Deus havia falado. E quando Deus ele nos dá um direcionamento, ele nos dá um sonho, nos dá uma visão, é porque Ele já fez. Agora a gente precisa entender que não somos nós que fazemos a promessa, as coisas acontecerem, mas sim Deus é que faz. Deus é que faz as coisas acontecerem, mas para as coisas acontecerem, Deus vai requerer de nós o quê? A obediência. Deus vai requerer de nós a obediência. Então se Deus disser para você: ó, vai para frente, vá para frente. Se Deus falar para você: volte para trás, volta para trás, direita, esquerda, e assim, da forma como Ele quiser, faça. Mas os 10 espias, eles não entenderam isso, e eles acabaram desobedecendo. E por causa da desobediência de 10 pessoas, uma geração toda, o que aconteceu? Morreu no deserto. E o interessante aqui é que de 12, 10 desobedeceram e 2 obedeceram. O que a gente entende com isso? Infelizmente, hoje em dia, é uma minoria que obedece aquilo que Deus fala. É uma minoria que obedece às direções que Deus ele dá. Infelizmente. E infelizmente é a minoria de pessoas também que provam do que Deus tem para a vida dela. A única coisa que faz com que a gente venha viver os sonhos, os planos, os projetos de Deus é a nossa obediência a Ele. Não tem outra saída. Às vezes Deus fala para a pessoa: ó, vá por aqui, faça isso, ó, abandone isso, deixe isso para lá, ó, eu tenho isso para você. Mas a pessoa não obedece. A pessoa sabe o que a palavra diz, por exemplo, sobre jugo desigual. Mas o que ela faz? Ela entra num jugo desigual. Então, falta uma reverência, falta um amor nos nossos corações. Porque o amor, ele é obedecer à palavra de Deus. Nós mostramos que nós amamos a Deus quando a gente obedece aquilo que Ele está falando para nós. E essa semana Deus falou muito forte no meu coração com essa palavra. Essa palavra Ele trouxe para mim na quinta-feira, e desde lá eu só choro. Eu não sei o que acontece. Hoje de manhã eu chorei, todos os dias eu estou chorando. Agora, você imagina o que Deus não sente quando Ele vê pessoas não obedecendo, não seguindo, não vivendo aquilo que Ele tem para a vida daquela pessoa. Os mandamentos de Deus, eles estão à nossa disposição, dia e noite. Todo mundo tem acesso aos mandamentos dEle. Está tudo aqui. Está tudo na palavra dEle. É como quando a gente vai ao médico, a gente está precisando de uma solução, o médico vai dar a solução, passa o que tem que ser feito. Mas o médico, ele não vai ficar ligando para nós falando assim: ó, está na hora de você tomar seu remédio, está na hora de você fazer tal coisa. Não, cabe a nós seguir a receita.
E com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa, está tudo aqui, está tudo na palavra dele. Ele nos mostra, ele nos ensina, ele tenta direcionar os nossos passos, os nossos caminhos, mas ele fala: filho, agora é com você. Agora a decisão, ela é sua. Eu já mostrei tudo que você tem que fazer. Agora a obediência é parte sua. Obedecer aquilo que eu estou falando para você é parte sua. E quem obedece cresce. Quando a gente vê a palavra de Deus, a Bíblia, na Bíblia, os exemplos de pessoas que foram obedientes a Deus, a gente vê que essas pessoas avançam, como Caleb, como a gente está aprendendo aqui hoje. A gente vê que quem obedece cresce, quem obedece avança, mas quem desobedece interrompe uma jornada de vitória. Quem desobedece interrompe os planos de Deus para a vida dela. A gente vê que na história de Saul, no começo, Saul até obedecia aquilo que Deus falava, mas em determinado ponto da vida dele, ele achou que ele sabia o que ele estava fazendo. Ele achou que ele não precisava escutar aquilo que o profeta Samuel estava direcionando para ele, estava falando para ele. Por quê? Simplesmente porque ele era rei. Ele achava que não deveria ouvir aquilo que Samuel estava falando. Ele se esqueceu do princípio que Deus estava passando para Adão e Eva, que é o quê? Tem alguém que está acima de você. Tem alguém a quem você deve obediência. Nós temos que respeitar quem está acima de nós. Seja pastor, seja empresário, seja qualquer coisa, seja filho, seja pai, sempre vai ter alguém que está acima de nós. E nós precisamos dar o devido respeito. Quem obedece, ele tem força para atravessar as impossibilidades. Olha aqui no livro de Josué 14, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefuné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ou seja, Caleb estava falando para Josué: Josué, você lembra? Há 45 anos atrás, quando eu tinha 40 anos, Deus, através de Moisés, falou para a gente sobre a terra prometida. E olha, hoje eu com 85, eu estou com a mesma força de antigamente. Eu estou tão forte quanto lá atrás. Eu estou preparado para a guerra. Uma terra prometida, uma terra que tinha gigantes, onde o povo realmente era forte. E se a gente olhar com os olhos humanos, realmente eles conquistarem aquela terra era algo impossível. Era algo impossível. Mas Caleb, ele sabia que ele tinha um Deus que era mais forte do que qualquer outro exército. Ele sabia que ele tinha um Deus. Tem gente que às vezes olha para Deus e fala assim: Deus, por que as minhas orações não estão sendo respondidas? Por que o Senhor não está me respondendo? Mas às vezes não é isso. Às vezes é a gente que não está sensível o suficiente para atender ao chamado de Deus para nós. Deus, ele continua falando. Deus, ele continua nos impulsionando através da palavra dele. Mas muitas vezes o que a gente faz? Muitas vezes o que a gente faz é só ouvir o que ele está falando. É só ouvir. E a gente não obedece. E eu sei o que é isso. Um dia, meu pai falou assim para mim: você vai assumir um culto, eu vou te dar um culto. Você vai assumir o culto de jovens. E eu falei, eu lembro que na época eu fiquei bravo.
Eu fiquei bravo com meu pai, eu comecei a retrucar, eu falei, não, por quê? Porque eu me deparei diante de uma muralha, eu falei, isso não é possível. Eu comecei a pôr impossibilidades, eu comecei a pôr obstáculos na minha frente, eu comecei a ver um monte de coisa, colocar empecilho, mas Deus a todo tempo falava para mim, obedece, obedece. Eu falava, mas tem tanta gente melhor do que eu para estar ali pregando, logo eu. Aí Deus falava para mim, obedece, porque quem obedece, ele atravessa as impossibilidades, e sabendo que lá na frente, ele vai provar, algo vai acontecer, e esse algo vai ser muito grande lá na frente. Talvez Deus está te pedindo para fazer algo, eu não sei. Não sei. Talvez esse culto foi para você, eu não sei. Porque às vezes Deus tem algo tão grande lá na frente com você. Às vezes Deus tem coisas tão maravilhosas para você provar lá na frente. Mas primeiro a gente precisa dar um passo. Que passo? O passo de obedecer. O passo de tomar uma decisão. Tem uma história que eu vi esses dias e eu achei interessante, que é de um grupo de gansos. Um grupo de gansos, e eles chegavam na igreja e o pastor sempre pregava a mesma mensagem. A mensagem que ele pregava era o seguinte: a gente precisa almejar voos mais altos. A gente precisa almejar coisas maiores. A gente precisa almejar voos mais altos. E ele falava assim, a gente não foi feito só para andar sobre essa terra. Vamos almejar coisas maiores. E quando acabava o culto, o grupo de gansos, eles se ajuntavam e eles saíam da igreja tudo juntinho. Só que ganso voa. Ganso voa. E tem muita gente que às vezes Deus está falando com ele, Deus está dando direcionamento, falando para ele, olha, eu tenho coisas grandes para você. Mas ele sai da igreja da mesma forma que ele entrou. De que adianta a gente estar aqui, a gente ouvir a palavra, a gente está sempre sendo ministrado, mas se a gente não pratica isso lá fora? De que adianta? De que adianta Deus falar para a gente assim, ó, eu tenho um plano com você, eu tenho algo com você, e a gente não decidir fazer o que Ele quer que a gente faça? De que adianta? Ele mostrar o quão grandes são as coisas que Ele tem para as nossas vidas se a gente não obedece. Caleb, ele ficou 45 anos esperando para alcançar a terra que Deus tinha para ele. 45 anos. Mas 45 anos de espera foram 45 anos também de obediência. A sua fé nunca enfraqueceu. Quem obedece, ele não se inclina para as adversidades. Ele não se inclina para as coisas adversas, para as circunstâncias. Olha Josué 14 no versículo 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se. Lembra que eu falei que eles ficaram espalhando as coisas lá, tudo contra? Desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O que é ser inteiramente fiel? Ser inteiramente fiel é obedecer. 10 espias diziam, a gente não vai conseguir, ó, é terra de gigante. Sabe por que existem pessoas que se inclinam diante das circunstâncias, das dificuldades da vida? Porque às vezes elas estão olhando para as coisas com uma perspectiva errada. Elas estão olhando de uma forma errada. Nós passamos aí, ó, pandemia, nós passamos crise, pela crise, e muita gente falou assim, ó, estava ruim, agora vai piorar. Mas muita gente disse assim, ó, a gente vai precisar de um milagre. Mas eu sei quem realiza milagres. Eu sei quem pode mudar essa situação. Quem obedece, ele não se dobra diante das circunstâncias, diante do medo, diante das adversidades.
A única coisa que ele faz é se dobrar diante de Deus. Caleb, ele não permitiu que as circunstâncias que vieram sobre a vida dele apagasse as palavras de esperança que ele tinha recebido há 45 anos atrás. As palavras que Deus tinha trazido ao coração dele. Mas não foi só a fidelidade de Deus que fez com que a promessa fosse cumprida. Foi a fidelidade dele também. Foram 45 anos de espera. Agora, será que a gente está disposto a esperar, sendo fiel, independente do tempo, independente da circunstância? A gente não precisa ter pressa. As coisas vão acontecer no seu devido tempo. Deus sabe. Deus já sabe de tudo. Deus já arquitetou tudo. Deus já sabe o plano dele para as nossas vidas. A única coisa que a gente precisa fazer é o quê? Confiar em Deus. Porque só recebe, só participa da promessa que Ele tem para nós quem persevera até o fim. Quem perseverar até o fim. 45 anos se passaram e a obediência dele era a mesma. Quem obedece, ele não colhe qualquer fruto. Ele não colhe qualquer fruto. Olha o versículo 9 ao 13, a gente vai ler. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu quem? Hebrom. Lhe deu Hebrom por herança. Caleb, ele não recebeu qualquer coisa. Caleb, ele recebeu Hebrom. Hebrom foi um lugar onde Abrão ele edificou um altar ao Senhor. Foi onde foi derrotado uma confederação de reis que haviam conquistado as cidades da planície. Foi lá onde Abrão se tornou Abraão. Foi onde o nome dele foi trocado, foi mudado. Naquela região foi onde Abrão ele recebeu a visita do Senhor acompanhado de 2 anjos. Ali o Senhor ele renovou a promessa de Abraão sobre o nascimento do filho dele, o Isaac. Foi ali onde Sara, foi ali onde Isaac, Rebeca, Jacó, Lia e Abraão foram sepultados. Então você vê que os frutos da nossa obediência não são qualquer coisa. A gente vê que vale a pena obedecer a Deus. A obediência ela é uma semente que a gente planta hoje, sabendo que uma hora a gente vai colher esse fruto. E para encerrar, eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio 5:29. Deuteronômio 5:29. Diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Hoje eu entendo que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu me considero uma pessoa abençoada. Se você perguntar para mim, você tem alguma coisa para reclamar da vida? Eu vou falar para você que não. Agora, se você disser para mim, você tem algo para agradecer? Eu falei, muitas coisas. Muitas coisas. Mas eu entendo que isso está à disposição de todos nós.
está à disposição de mim, de você. Todos nós podemos ter uma vida abençoada em Cristo Jesus, mas a gente precisa fazer o quê? Obedecer. Eu não ia dar esse versículo, mas agora para encerrar mesmo, 2 João 1,6. 2 João, capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E o que é andar em amor? É andar em obediência aos mandamentos de Deus. Quem quer viver as promessas de Deus aqui? Quem quer viver os sonhos de Deus aqui? Então vamos obedecer.